A gente vai escrever agora um programa para calcular a soma dos n primeiros números naturais. Para dar um exemplo um pouco mais concreto, vamos considerar que a gente vai fazer a soma dos números de 1 até 6, só para não ir muito longe. E a questão difícil de passar isso para um programa de computador é que na nossa cabeça a gente já consegue bater o olho nesses números e a gente vai somando eles sem nem se dar conta de qual é o algoritmo, de qual é o procedimento que a gente faz mentalmente para fazer isso. Enquanto que no computador a gente é obrigado a mostrar para ele explicitamente como fazer essa soma, e o computador só é capaz de somar de parzinho em parzinho. Então a estratégia na hora de fazer um programa de computador é calcular a soma dos dois primeiros números. Então, se a gente somar esses dois primeiros números, a nossa soma vai ser 3. A gente vai guardar esse 3 na memória, em algum lugar, e aí então a gente vai somar o 3 que estava na memória com o próximo número que estava lá. Então a gente vai somar até aqui, e a nossa soma vai ser 6. A gente vai repetir esse procedimento tantas vezes quanto for necessário. Então a gente vai somar esse 6 que estava na memória com o 4, que é o próximo número, e vai chegar em 10. Vai somar o 10 que estava na memória com o 5, que é o próximo número, e vai chegar em 15. E a gente vai repetir isso aqui mais uma vez. O 15 que estava na memória, a gente vai somar com o 6. Então a gente tem que chegar no 21. A ideia é que a gente já sabe então que isso aqui é 21, vamos deixar guardado. E a ideia de algoritmo é ir somando de parzinho em parzinho. E como é que a gente vai escrever isso aqui no computador de uma forma mais precisa? A gente vai precisar de algumas variáveis. E uma das estratégias é usar o que a gente chama de acumuladores. É usar uma variável que vai acumulando o resultado e vai guardando esse resultado. E o valor dessa variável vai sendo alterado à medida que o tempo passa. Então a gente vai criar uma variável soma, e o valor inicial dessa variável soma, enquanto a gente não somou nenhum número, enquanto a gente nem começou a somar, então se a gente nem começou, a nossa soma vale 0, porque a gente somou, eu vou dizer, olhamos para 0 números. Muito bem. Então, se a gente não olhou para nenhum número, a nossa soma até agora tem que ser 0. Quando a gente andar uma casinha, quando a gente olhar para um único número, a nossa soma vai ser o quê? Vai ser a soma que era antes, mais 1. Então, a nossa soma vai ser igual a soma mais 1. E esse igual aqui eu estou usando no sentido de atribuição de valor. É lógico que no sentido matemático das coisas isso não faz sentido. Não quer dizer que a soma é igual a isso. Quer dizer que a variável soma vai receber esse valor que está aqui. Ela vai ser atualizada. Esse valor soma mais 1 vai ser atribuído à variável soma. Então, depois desse processo, a variável soma vai valer 1. E aí agora a gente olhou para um número. A gente continua. Quando a gente olhar para dois números, a nossa variável soma vai ser atualizada de que forma? Vai ser o que estava na memória mais 2. Então ela vai valer soma mais 2. Isso quando a gente tiver olhado para dois números. No próximo passo, a variável soma vai ser igual a soma mais 3, porque é o próximo número. Isso quando a gente tiver olhado para 3 números. E assim por diante. Então aqui a gente consegue perceber que a gente vai precisar de dois tipos de variáveis. A gente vai ter essa variável soma, que é o que a gente está chamando de acumulador, que vai guardar os valores parciais até guardar a resposta final. E a gente tem essa variável que está indicando se a gente nem começou a somar, ou se a gente somou uma posição, duas posições, três posições. Isso aqui é o que a gente chama de contador. É uma variável que costuma indicar posição, que costuma indicar quantas repetições a gente já fez. Então a gente vai ter que declarar esses dois tipos de variáveis. A gente vai incrementando o nosso contador. E a gente vai atualizando o acumulador de que forma? O acumulador é o valor que já estava na memória, mais o valor atual do contador. Então vamos ver como é que é o código disso. A gente vai usar o Code Blocks
como programa para escrever os nossos programas em linguagem C. Então a gente pode sempre começar clicando nesse ícone de novo arquivo e escolhendo Empty File para abrir um novo arquivo. E os nossos arquivos em linguagem C sempre começam com o jogo da velha, include, e aí entre sinais de maior e menor, stdio.h. A gente terminou de digitar isso aqui, nada aconteceu, o programa não deu nenhuma indicação visual para a gente, não mudou a cor nem nada. Por isso é uma boa ideia a gente salvar logo no começo, salvar o nosso programa dizendo que é um programa de linguagem C. Então a gente pode fazer isso vindo aqui em File, Save File As, e aí salvar o arquivo como algum arquivo do tipo de linguagem C. Sempre é bom também dar um nome útil para o nosso programa, para que a gente saiba como, para que a gente consiga encontrar depois o nosso programa. Então é isso. A gente, só por ter salvo como um programa de linguagem C, a cor aqui mudou. E agora a gente pode começar a escrever o nosso programa. A gente sempre vai começar dizendo int main, abrindo e fechando parênteses, abrindo chaves. E por enquanto a gente não vai se preocupar muito com o significado dessas expressões. Conforme a gente for ganhando fluência, a gente vai olhar um pouquinho mais de detalhes para elas. Depois disso, a gente tem que declarar as variáveis. Então a gente tem que declarar aquela variável n, que é a variável do número total o número de elementos que nós vamos somar. E essa variável tem que ser inteira, porque nós vamos somar os n primeiros inteiros. Além disso, a gente precisa de uma variável que é o acumulador, que é a variável que vai guardar o valor da soma. E se a gente está somando números inteiros, a soma desses números também vai ser um inteiro. E por fim, a gente tem que ter uma variável para o nosso contador, para indicar quantos números a gente já somou, e isso também é um número inteiro. Então a gente vai declarar como int i. Bom, dessas variáveis, a variável n é uma que o usuário vai ter que passar para a gente. Então a gente tem que ter alguma conversa com o usuário, alguma interação. E a gente pode fazer isso com o comando printf, dizendo, por exemplo, digite o valor de n. A gente nunca pode esquecer de colocar o ponto e vírgula no final das instruções, é um erro super comum, mas a gente deve evitar. Essa frase, esse comando printf, simplesmente vai escrever esse valor na tela, mas não vai salvar em nenhum momento o valor de fato da variável n. Para salvar um valor nessa variável n, a gente usa o comando scanf, e aí porcentagem d, vírgula, e comercial n. Por enquanto, de novo, não se preocupem muito com o significado disso. A gente vai estar sempre usando porcentagem d quando estiver lendo variáveis inteiras, e a gente não pode esquecer do e comercial. Isso é só uma questão de sintaxe, a gente vai se habituando. Bom, agora a nossa variável n vai ter recebido um valor que o usuário digitou. Por outro lado, as variáveis soma e a variável i, a gente tem que criar um valor. A gente tem que inicializar essas variáveis. E a nossa soma? Se a gente não somou nada, se vocês lembrarem do começo da explicação, enquanto a gente ainda não somou nada, a nossa soma vale 0. Beleza. Qual vai ser a primeira posição que a gente vai somar? A primeira casa que a gente vai querer somar é o número 1. Então, o nosso contador tem que começar na posição 1. E a gente vai fazer esse valor 1 ser somado na variável soma. E aí o que era 1 vai virar 2. O contador tem que andar para frente. Só que a gente tem que repetir isso muitas vezes. Então, para fazer essa repetição muitas vezes, a gente vai usar o comando while. E o comando while tem, aqui entre parênteses, a gente vai escrever o que a gente chama de condição de permanência. Enquanto esta condição for verdade, a gente vai repetir o que tiver no bloco de instruções do while. O bloco de instruções é o que está aqui entre as chaves. Então, no nosso exemplo, a gente está somando de 1 até 6. O contador vai começar valendo 1, depois ele vai valer 2, vai valer 3, vai valer 4, vai valer 5, vai valer 6. Quando ele estiver valendo 6, eu ainda preciso somar esse 6. Mais uma vez que o nosso contador virar o número 7, não faz mais sentido eu continuar somando. Então, a condição de permanência tem que ser enquanto o contador é menor ou igual ao número n. E tem que ser menor ou igual, porque se for só menor,
a gente vai perder o último ponto, a gente vai perder o caso em que o i está valendo 6. Muito bem. Enquanto essa condição for verdade, o que acontece? A variável soma tem que ser atualizada. Então, a variável soma, ela vai ser atualizada de que forma? Vai ser o valor que estava na memória dela, soma mais o valor do contador. Então, inicialmente a gente vai somar o valor 1, depois a gente vai somar o 2, depois vai somar o 3, e assim por diante. E o contador? O que a gente tem que fazer com o contador? É alguma coisa parecida. O contador vale 1 no começo, depois vale 2, depois vale 3, depois vale 4. Então, o próximo valor do contador é o valor que já estava na memória, o valor que já estava na memória para ele, mais 1. Então, desse jeito a gente vai fazer o contador andar, e aí o contador vai começar com 1, depois ele vai valer 2, vai valer 3, cada um desses valores vai sendo acumulado na variável soma. Uma vez que a gente terminou isso, que a gente saiu do laço, a gente pode escrever, então, mostrar para o usuário o resultado, dizendo que a soma dos porcentagem de primeiros inteiros é porcentagem de. Percebe que a gente pode colocar 2 porcentagem de, desde que a gente indique dois valores possíveis. Então, a soma dos n primeiros números é igual ao valor que vai estar na variável soma. Certo? Se a gente não esqueceu de nenhum ponto e vírgula, nosso programa vai funcionar. A gente pode compilar só o programa nessa opção Build, que é essa engrenagem. No vizinho dele, a gente pode rodar o programa. E o último deles é para compilar e rodar. Como eu ainda não compilei esse programa nenhuma vez, eu tenho que compilar e aí depois eu tenho que rodar. Então a gente pode ir direto no compilar e rodar para fazer essas duas operações ao mesmo tempo. E aí o compilador vai processar. Aqui a gente então está interagindo. Digite o valor de n. Vamos fazer o caso que a gente tinha feito na mão. Então, se o n é igual a 6, a gente já calculou que essa soma tem que dar 21. E ele está dizendo para a gente que a soma dos 6 primeiros inteiros é 21. Então, nesse primeiro caso, sucesso. Mas uma questão fundamental é que a gente sempre tem que testar bem o nosso programa. E para testar bem o nosso programa, a gente tem que saber de cabeça alguns resultados. A gente tem que já prever quanto é que vai dar a soma. Nesse caso que a gente está somando todos os n primeiros números, a gente consegue, por exemplo, aplicar uma fórmula de uma soma de PA. E a gente sabe que se a gente está somando 1, mais 2, mais 3, mais 4, até somar, por exemplo, 10, a gente poderia somar isso aqui na mão para ver quanto é que vai dar essa soma, mas a gente pode ser espertinho e perceber que 1 mais 10 somam 11, do mesmo jeito que 2 mais 9 somam 11, do mesmo jeito que 3 mais 8 somam 11. Então, na verdade, a gente tem 5 parzinhos, 10 sobre 2, ou seja, 5 parzinhos em que a soma vale 11. Então, a soma dos 10 primeiros números vai ser 5 vezes 11, vai ser 55. A gente pode, então, testar esse caso. Eu vou simplesmente rodar, porque eu não mudei nada no nosso programa, eu não alterei nenhuma instrução. Então, eu vou só rodar o que já estava compilado anteriormente. E agora eu vou testar para o caso que eu tenho 10, soma dos 10 primeiros números, esse valor da soma tem que dar 55. Muito bem. A gente podia fazer a mesma coisa com a soma dos 100 primeiros números. E se eu estou somando os 100 primeiros números, eu vou ter 50 parzinhos agora, sendo que cada um dos parzinhos a soma vale 101, com o mesmo raciocínio. Então, se eu somar os 100 primeiros números, a soma disso aqui tem que dar 5.050 e chegamos exatamente no nosso 5.050. Excelente. O que não está bom? O nosso programa não toma muito cuidado para ter certeza que o usuário digitou um número inteiro positivo. Então, por enquanto, a gente vai deixar assim, mas a gente conseguiria melhorar esse programa no futuro. Por enquanto, é isso.